É para a liberdade que Cristo vos libertou. A frase de São Paulo, a carta aos Gálatas, nos inspira nesta terça-feira, aqui aos pés da Serra da Piedade, no Retiro da Piedade, unindo-nos a você que é membro da família dos devotos, a você que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação. É a frase que nos norteia neste dia e que nos orienta a fim de que possamos compreender uma coisa muito simples. Simples, significativa, preciosa e essencial na dinâmica da fé cristã. Não só no tempo em que Paulo escreve aos Gálatas, mas principalmente hoje. E eu me explico. São Paulo, ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele chama a comunidade a ficar firme. Ele explica o porquê, coisa que nós já vimos tempos atrás. Se eu não sei exatamente o lugar que Cristo ocupa na minha história, se ele é ou não um referencial na minha conduta, na minha perspectiva de vida, se ele é ou não, definirá o modo com que eu irei encarar não só a vida, mas o modo com que eu irei lidar com circunstâncias dessa mesma vida. Ao dizer, mais uma vez, diz Paulo, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. A comunidade dos Gálatas começa a ter algumas pessoas que desejam viver algumas práticas antigas, e como eu disse semana passada, porque queriam ser mais judeus do que o próprio Cristo, queriam ser mais, a exemplo de alguns que desejam ser mais cristãos do que o próprio Senhor, mas querem ser observando algumas coisas, não todas. Desejam viver determinadas práticas, mas não é a essencialidade de cada prática. Ao dizer, mais uma vez eu atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei, ele está dizendo que existem aqueles que querem partes, mas não tudo. Mas vejam que coisa. Ele diz lá no versículo 5, quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito de Jesus Cristo, cientes da grandiosidade do mistério do Senhor que deu a vida por nós, cientes do valor precioso que temos para Ele, nós nos deixamos guiar por Ele, não somente pela prática da lei. Na verdade, Ele, Jesus Cristo, pela força do Espírito, nos ajuda a compreender o que nós devemos ser para todos e com todos. Nós, que nos deixamos guiar pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. É da fé que nós aguardamos permanecer olhando de pé para a vida com foco no Senhor. Não procurando o sentido na nossa própria força. Não nos enrolando em nós mesmos com os nossos desejos, com as nossas vontades, ou simplesmente com a nossa própria força. O que significa a observância da prática da lei. Porque eu me esforço para merecer a salvação. A salvação que o Senhor me dá é mérito meu, não graça dele. E, meu caro, nós fomos salvos em Cristo por pura graça. E devemos nos dedicar a cultivar essa salvação e a mantê-la, mas ela já nos foi dada. Sabendo e tendo a perspectiva de ter visto o Senhor Jesus Cristo, o horizonte que Ele nos apresenta é necessário que permaneçamos assim, com o olhar fixo nele.
vivendo a esperança de todos os dias colocar em prática a vontade dele, não a nossa. Que ele conclui: com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Por quê? Se eu estou me circuncidando, ou se eu não estou me circuncidando, mas eu não guardo pela fé o amor que Cristo tem, e esse amor que implica no modo com que eu viverei com cada pessoa, eu posso cumprir todos os preceitos, mas estar profundamente vazio do sentido que é o Senhor, da perspectiva que Ele me dá. Eu posso, inclusive, não acolher a graça que Ele me dá. E vejam, graça, não mérito. Ele age em nós e por nós por graça. O Senhor vem ao nosso encontro com a sua graça, para que nós saibamos que o que de fato importa não é se nós limpamos um prato ou não, mas se nós estamos deixando dentro de nós limpo. Se nós estamos deixando dentro de nós um olhar claro sobre a importância que Ele tem para os nossos dias, para a nossa conduta, para a nossa prática política, para a nossa prática pastoral, para a nossa prática sacramental, para a nossa prática social. Qual é a importância que Ele de fato tem no meu cotidiano e em tudo que eu assumo viver, no modo com que eu penso em conduzir uma comunidade ou no modo com que eu penso em conduzir a minha família? Qual o lugar e a importância que Ele tem para mim e na minha conduta? Nós podemos, se não tivermos claro o lugar que o Senhor ocupa dentro de nossa história, nós podemos fazer como este fariseu, convidar o Senhor para entrar em nossa casa. Ele entrar, pôr-se à mesa, e nós ficarmos admirados por Ele não atender às nossas expectativas. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Ele não ter lavado as mãos pode significar um gesto de higiene, mas isso não significa que o interior do Senhor esteja sujo. O Senhor então diz ao fariseu: vós, fariseus, que observais toda a lei, que conheceis todos os preceitos, que sois tão dedicados à observância das práticas e do culto, vós limpais o copo, vós limpais o prato por fora, mas e o vosso interior? O vosso interior está cheio de roubos e maldades. Isso é insensatez. Preocupar-se com aquilo que está fora e esquecer do que está dentro. Não significa aqui deixar claro uma prática que algumas pessoas cultivam e colocam como discurso: o importante é o meu coração limpo, não o que eu faço, mas o modo com que eu faço significa o que está dentro do meu coração. Afinal de contas, esse homem olha para o Senhor e a primeira perspectiva que vem é o julgamento. Que olhar é esse que é lançado para o Cristo? Não é o mesmo olhar que muitos lançam para tantas outras pessoas, para tantas outras circunstâncias, e mostram que o interior está pronto para o julgamento, e não livre para acolher a graça da presença de cada pessoa, a graça da presença do próprio Senhor. Essa é a perspectiva que hoje, infelizmente, nós devemos olhar para nós. Os fariseus limpam o copo e o prato por fora, mas o que há no interior? Meu caro, se nós não sabemos a importância que o Cristo tem na nossa história, nós podemos, inclusive, nos prender a pessoas, tentando achar o sentido de nossa existência a um suposto amor que nos é dado, a um suposto carinho frívolo ou de um momento.
Podemos, inclusive, encontrar o sentido naquilo que nós somos capazes de comprar, naquilo que nós somos capazes de produzir, menos naquilo que nós somos. Nós podemos, inclusive, o que é triste, manipular a fé para conseguirmos os nossos objetivos, como alguns se valem da fé para se eleger ou mesmo para manipular e continuar num determinado poder. Isso não só na política, mas em muitos outros locais, até mesmo dentro da igreja. Aqueles que se colocam como homens serviçais, mas que se preocupam com toda a estética de um espaço litúrgico, se preocupam com toda a observância de pequenos ritos, mas não têm a capacidade de olhar para uma pessoa com verdade, com solidariedade, com solicitude. Aquilo que é o ato simples de olhar para quem está sentado ao lado do banco e se preocupar quando ele não vem. Quantas pessoas, neste tempo de pandemia, foram esquecidas porque ninguém notou que o seu espaço naquele banco de sempre está vazio. Simples e puramente com um olhar objetivo. De que adianta termos o exterior limpo e o interior sujo? De que adianta exigirmos uma estética perfeita ao nosso redor e não termos um interior organizado? Ao dizer antes, dai esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós, ele está dizendo, dai daquilo que carregais. O que nós damos? O que nós entregamos? Nós damos e entregamos daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós temos dentro de nós. Voltando para Paulo aos Gálatas, os Gálatas podem, inclusive, fazerem uma circuncisão. Podem observar todos os preceitos da lei judaica. Podem observar todos os preceitos e ritos. Mas se eles não tiverem a convicção de qual lugar que Cristo ocupa na própria história, na perspectiva do que eles devem ser com cada pessoa, eles nunca vão entender o que disse São Paulo aos Filipenses na liturgia de domingo. Nunca vão entender, porque a comunidade de Filipenses se compadece e se une a Paulo no seu sofrimento, não por aquilo que ele tinha, porque ele próprio sabe dizer, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na abundância, eu sei viver no sofrimento e eu sei viver na consolação, mas muito me alegra saber que vocês, comunidade de Filipos, se compadeceram de mim, não porque simplesmente observaram práticas, mas porque entenderam qual o lugar que o Cristo Senhor ocupa nos seus corações. Acolheram a graça do Senhor que veio ao encontro. Hoje, infelizmente, nós precisamos de muitos homens e mulheres que dizem acreditar em Cristo Jesus e que mesmo na dificuldade da observância de todos os ritos, estejam dispostos a deixar com que a graça dele nos ajude a organizar aqui dentro. E aqui dentro. Aqui porque os nossos afetos, mas aqui o modo com que nós, inclusive, nos colocamos a servir as pessoas com a nossa razão. Nunca uma tomando o lugar da outra, mas as duas integrando-se para que os nossos braços saibam ser firmes, mas ternos. Para que os nossos pés saibam muito bem aonde pisar a partir do lugar que foi observado. Para que o nosso coração se dilate e acolha as pessoas, não na mediocridade de aceitá-las nos seus erros, mas na compaixão de saber, inclusive, como orientá-las. Com efeito, em Cristo Jesus, o que vale é a fé pela caridade. O que vale é o lugar que ele ocupa dentro de nosso coração,
dentro da nossa história. E o modo com que Ele ocupa em nosso coração e nossa história nos faz viver segundo a sua palavra, em comunhão com os outros, na compaixão, na misericórdia, na solidariedade, na fidelidade, na firmeza. Que seja o Senhor nosso sustento e nossa força, e que sua graça nos sustente, para que saibamos o lugar que Ele deve ocupar na nossa história, que a nossa salvação foi dada, e que o modo com que nós procedemos hoje é, sim, uma maneira de fazer com que essa salvação, essa justificação, a importância do Senhor, ainda norteie nossas ações. E o acolhamos sem o julgamento, mas com a disposição de aprender com Ele.